Amém. Eu quero cumprimentar a todos os ouvintes da Palavra de Deus com a santa paz do Senhor. Uma boa noite de salvação a todos vocês que nos escutam pelos canais digitais, seja ele através do Instagram, Facebook, YouTube. Que o bom Deus possa te abençoar. E quero aqui também te agradecer por permitir que nós estamos entrando na tua casa junto com você, de forma digital, online, mas nós iremos adorar a Deus e glorificar o seu santo nome. Nós iremos exaltar e bendizer o nome do Senhor e agradecer a Ele por tudo, pelas bênçãos, pelas vitórias que Ele tem nos concedido. Nós estamos rompendo dia a dia. Deus tem uma palavra direcionada para o teu coração. Deus tem uma bênção para você. Fique conosco e seja abençoado. Nós iremos aqui fazer mais uma oração em agradecimento ao Senhor, em agradecimento por sua vida, pela vida da sua família. Nós iremos clamar ao Senhor mais uma vez para que Ele venha trazer vitória, que Ele venha abençoar. Eu gostaria de convidar aqui o evangelista irmão Leandro. Ele estará fazendo essa oração, agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, por mais essa oportunidade de nós podermos falar do amor de Cristo a você. E eu vou fazer um pedido para você. Você que pode, encaminhe esse endereço eletrônico para um amigo, para uma pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus. Seja ferramenta de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Deus te abençoe. Ore conosco. A paz do Senhor aos irmãos que estão em suas casas. Com certeza Deus vai nos abençoar, já tem nos abençoado dia após dia. Oremos a Deus. Grandioso e maravilhoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por estarmos todos reunidos nesta tarde, ó Pai, para bendizer, exaltar, glorificar ao teu santo nome, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram eternamente. Ó Pai, que a bondosa mão do Senhor e poderosas mãos do Senhor estejam sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está em seu lar, ó Pai, acompanhando essa live. Ó Deus, independente da distância, o Senhor é um Deus onipresente que pode nos abençoar e com certeza já tem abençoado, protegido. Senhor, nós te louvamos pela semana que o Senhor tem nos dado e te louvamos, ó Pai, por este domingo, Senhor, em paz, ó Pai, juntamente com as nossas famílias, ó Deus. Ó Deus, se houver, meu Pai, algum parente, ó Deus, de um irmão, de uma irmã internado, por algum motivo, que o Senhor é um Deus todo-poderoso que pode realizar proezas e milagres, e nós continuaremos crendo piamente que o Senhor é aquele que faz o milagre acontecer na vida do homem, da mulher, independente das circunstâncias. O Senhor é um Deus poderoso que pode mudar a realidade. Muda, ó Pai, no nome de Jesus a realidade, porque nós acreditamos, a tua igreja crê. Meu Deus, a tua igreja coloca a fé no Senhor e com certeza, o Senhor mudará a realidade de muitas pessoas, ó Pai, que clamam, que oram, ó Pai, aqueles que se encontram fracos espiritualmente, que o Senhor possa fortalecer para a glória e louvor do teu santo nome. Este irmão ainda vai testemunhar: eu estava nesta situação, mas Deus me impactou com seu poder e hoje eu estou em uma outra situação. Deus tem me abençoado. Nós acreditamos, Jesus, e te louvamos pela vida do nosso irmão, da nossa irmã, para a glória do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Deus em Cristo os abençoe, meus irmãos. Amém. Queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Antes dos nossos irmãos louvar a Deus com o hino da harpa, eu quero antes louvar primeiro com vocês o louvor de número 107. Na sequência, os nossos irmãos
estarão dando continuidade, louvando com os próximos louvores. 107 da nossa harpa cristã. Após esse louvor, eu estarei louvando. Após esse louvor, eles vão louvar os próximos louvores. Firme nas promessas. Eu não sei se fez o teste da captação, para o áudio não ficar acima do volume. 107 da nossa harpa cristã. 1, 2, 3. Firme nas promessas do meu Salvador. Nas promessas de Jesus. Deus abençoe você que está entrando agora. Não sei por qual das plataformas. Nós estamos aqui nos louvores introdutórios da nossa harpa cristã. Que nesta noite, neste culto, sendo ele online, onde quer que você estiver, que você seja abençoado em nome de Jesus. Firme, firme, firme.
firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Continuemos louvando a Deus com mais 2 louvores da nossa harpa cristã. Meu Deus, a paz do Senhor a você que está em casa. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 469 da nossa harpa, amém? Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa em que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o sol for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra me ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o hino de número 193 da nossa harpa, amém? Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma,
te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o hino de número 577. Amém. E fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares faltar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração de aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser
orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Glória a Deus. Já estava quase pedindo outro aqui. Viu? Glória a Deus. Show. Queridos, nós vamos com o pastor Edson Teixeira ao momento aqui da leitura da palavra do Senhor. Você, por favor, pegue a sua Bíblia. É um culto, né? É um culto. Você está não apenas participando de um culto, você está fazendo o seu aí, aonde quer que você estiver, né? Você que está em casa, você que está na casa da sua abençoada sogra, aonde quer que você estiver, você está fazendo o seu culto, tá? Então pegue a sua Bíblia, nós iremos aqui a leitura da palavra do nosso bom Deus. Após o momento da leitura da palavra de Deus, nós iremos aqui nos dirigir a Deus por mais uma vez em oração, e o servo de Deus estará aqui fazendo esta oração. Eu irei convidar um dos obreiros aqui para fazer mais esta oração, apresentando a sua vida. Será uma oração onde nós iremos interceder, né? Será a oração intercessória. Amém, irmãos? Mais baixinho aqui, ó. Mais baixo que está chegando aqui. Será uma oração intercessória, e nós estamos certos, como aprendemos com o nosso bispo, que a oração intercessória é aquela oração onde nós damos a preferência, né? A preferência é para o próximo, para aquele que nós não conhecemos, mas Deus que é onisciente. Ele não faz vistas grossas à oração da igreja. O pastor Edson, a leitura da palavra, por favor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra vossas Bíblias no Salmo de número 1. Vamos ler a palavra do Senhor, palavra que edifica, palavra que cura, que restaura. Este poder tem a palavra de Deus. Salmo de número 1, palavra do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, que o vento espalha, pois pelos que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Aonde você estiver aí, em pé ou sentado, vamos
repetir o verso de número 3, que é para mim e para você. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Está aqui vindo um obreiro fazer oração. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Você que precisa de uma intervenção de Deus para mais esta semana, enquanto o diácono, nosso irmão Ricardo, vai se dirigir aqui para fazer esta oração, eu quero que você creia que de fato tudo pode mudar através do poder da oração. Porque quando nós oramos, nós manifestamos a nossa fé falando com o nosso Deus, nós na qualidade de criatura falamos, nos dirigimos ao nosso Criador. E são muitos os pedidos, as situações que acompanhamos, que os irmãos têm trazido a nosso conhecimento, onde nós entendemos que é só Deus, né? E nós, como crentes em Cristo Jesus, não desfalecemos tanto a nossa força, a nossa fé, porque maior é aquele que está conosco, o Senhor da igreja, o nosso Deus. Então eu quero que você acredite nisso. Nesta oração vai ser um clamor, com fé por você. Você que nesta semana sabe melhor do que ninguém que do jeito que está, uma determinada área, situação, questão, para você tocar a semana desse jeito não dá. E é por isso que você está fazendo o seu culto, acompanhando junto conosco essa transmissão. Vamos falar a verdade, né? Nós não estamos aqui brincando de fazer culto, muito menos você do outro lado brincando de, entre fazer alguma outra coisa, estar assistindo essa transmissão online. Você está fazendo isso em razão de um propósito, para manifestar a sua fé, para ser abençoado. Nós entendemos sim que, como adoradores que somos, né, temos o direito, a oportunidade, à luz das Escrituras, de podermos pedir para o Senhor nos abençoar. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes tem pessoas que podem pensar, poxa, será que na oração é errado eu pedir para Deus me abençoar? Por favor, meu irmão. Deus, ele é tão poderoso, tão grandioso, que além de ser adorado por você, o prazer de Deus é poder te abençoar sim. Dispor a teu respeito as mais ricas e seletas bênçãos. Então nós vamos clamar a Deus nesse momento. Servo de Deus, por favor. A paz do Senhor aos irmãos. Amém? Vamos orar, clamar ao nosso Deus neste momento. Eterno, soberano Deus, Deus de amor, Deus de glória, Deus de bondade. Neste momento, Senhor, estamos aqui, ó Pai, pedindo a Ti, te clamando, Senhor. Eu quero te apresentar neste momento a nossa nação, ó Senhor. O nosso país, o Brasil, ó Senhor. Eu quero apresentar o nosso estado, ó Senhor. Venha de encontro à sua igreja, ó Pai. Venha de encontro ao seu povo neste momento, ó Senhor. Pois muitos estão enfermos, no leito de hospital, ó Pai. Muitos estão desempregados, muitos estão fracos, ó Pai. Mas neste momento, ó Pai, através dessa oração, ó Pai, vai alcançando os seus filhos, ó Pai, vai liberando
cura, ó Pai. Vai dando vitória, ó Senhor. Vai preparando porta de emprego, ó Pai. Restaura os seus filhos neste momento, ó Pai. Alcança, ó Pai. Vai até os leitos de hospitais, ó Pai. Vai mudando a situação, ó Senhor. O que o homem não pode fazer, o que o médico não pode fazer, o Senhor pode, ó Pai. Portanto, os entregamos, ó Pai, neste momento, ó Pai. E cremos que só o Senhor tem poder de mudar o que estamos passando, ó Senhor. Nós te pedimos também, ó Pai, pela nossa liderança, ó Senhor. Vai visitando a vida do nosso bispo Samuel Ferreira, da nossa bispa Keila Ferreira, ó Senhor. Vai de encontro com eles, ó Pai, pois o Senhor instituiu eles, ó Pai, para nos abençoar, para cuidar da nossa vida, para nos pastorear, ó Pai. Visita também a vida dos meus líderes aqui, ó Pai, o meu pastor Leonardo Cardoso, a minha pastora Monique, ó Pai, os seus filhos, a sua casa, a sua família, Senhor. Seja com eles, ó Pai. Neste momento, ó Pai, eu quero te entregar esta oração, que o Senhor recebeu, ó Pai, e está entrando com providência sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus, podem se assentar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu quero aqui dizer aos nossos queridos irmãos que as portas da nossa igreja, a exemplo desta segunda-feira, até o próximo domingo, continuarão abertas. E, a exemplo do período da manhã, das 8 às 9 da manhã, a nossa igreja tem estado aberta, né? Com as suas portas abertas, para um período muito especial de oração. A oração é a chave. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave da vitória. E, em razão disso, eu quero aqui destacar, né, que vai continuar no período da manhã, das 8 às 9, as portas da nossa igreja aberta. No decorrer da semana, a partir das 16 horas, as portas da nossa igreja aberta, até às 20 horas, tá bom? Até às 20 horas. Oportunidade essa, onde você tem para vir ao templo. Inclusive, recentemente falamos sobre isso, os copastores falaram sobre isso, os exemplos bíblicos, né? O respaldo bíblico da importância de podermos colocar a planta dos nossos pés na casa do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém pode dizer, poxa, pastor, mas entre eu orar em casa e orar na igreja, eu oro em casa. Quero dizer que sua casa é um lugar de oração mesmo, né? Não deixa de ser. Mas assim como você pode manifestar a sua fé e orar na sua casa, eu quero também te lembrar que a Bíblia nos dá respaldo para você estar na casa do Senhor, onde, por sinal, esta ou este não é outro lugar senão o quê? Casa de oração, né? Então, por favor, não perca a chance de estar se dirigindo aqui à igreja no decorrer desses dias, tá bom? Para ter o seu momento com Deus, para orar. É até engraçado, né? A oração individual. Desde sempre a oração é individual, é você e Deus, Deus e você, tá? A oportunidade onde você terá assim também para estar encaminhando aqui à igreja um alimento não perecível, do modo que lhe for possível, de acordo com a sua condição, com a possibilidade. Sou obrigado, pastor? Claro que não. Mas se você puder, de acordo com a sua condição, traga 1 quilo de alimento não perecível, traga uma cesta básica, se for possível, ou uma compra, o que for possível, tá bom? O que for possível. Às vezes alguém pode, talvez, pensar que o modo da colocação pode ofender. Não, claro que não, né? Quem pode trazer uma cesta básica, glória a Deus, mas tem quem possa fazer
uma compra. Quem pode trazer 1 quilo, louvado seja Deus, traga, né? Mas o nosso louvor a Deus por você que vai trazer 1 quilo, como você que vai trazer mais de 1 quilo, ou uma cesta ou uma compra. Não são poucas as famílias, né, que precisamos socorrer, né? E esse pedido que eu faço é independente do seu credo religioso, tá? Nós estamos aqui com um propósito para podermos prover sobre a mesa, o celeiro, a despensa dessas famílias, tá bom? Nós iremos aqui, antes do servo de Deus, nosso irmão Magildo, louvar ao Senhor, eu vou fazer uma oração por você, dizimista, você ofertante, você que de maneira fiel devolve o dízimo, você que de maneira liberal, com fé, entrega a oferta, e você que de maneira generosa já trouxe ou vai trazer um alimento, vai encaminhar aqui a igreja. Na dúvida, você internauta que não é membro, não é congregado desta igreja e queira assim fazer, tem aí, se você está acompanhando esse culto pelas mídias, eu acho que até mesmo pelo YouTube, você vai ver no card ou em algum lugar aí você vai conseguir. Tem um link que por sinal foi colocado, está na nossa bio, o endereço aqui da igreja, tá? Independente do seu credo religioso, você que é aqui da Zona Sul, pastor, olha, eu quero ajudar, mas estou impossibilitado ou impossibilitada de levar os alimentos aí na igreja. Faça o contato, tanto ou pelo telefone da igreja, o zap da igreja que está à sua disposição, ou o direct do Instagram da igreja. Temos aqui irmãos que têm auxiliado no trabalho de mídia e interação com os internautas. Você pode passar seu endereço. Para nós não vai ter problema algum de poder retirar essa doação, essa provisão, né, desses alimentos, porque são muitas as famílias que nós precisamos socorrer, tá? Já tínhamos um desafio nesse mês de março e eu quero informá-los que esse desafio ele continua o mesmo ou ainda mais intenso, né, para esse mês, mais desafiador, ainda mais desafiador para esse mês de abril, tá? Então eu enfatizo, estou destacando, porque de fato são casos e casos dos quais eu não sou doido de expor aqui, mas são casos delicados que precisam dessa provisão, tá bom? E nesta oração, queridos, eu vou apresentar você que já entregou ou vai entregar o dízimo, né? Você que já entregou ou vai entregar a sua oferta, tá? Você que vai plantar a sua semente, ao vir aqui na igreja Debrais, em Campo Limpo, tendo o seu momento individual com Deus, ou para ser atendido, ou receber um aconselhamento, talvez poderá ser a mesma oportunidade onde você irá devolver o seu dízimo, irá plantar a sua semente. Isso é fantástico e eu quero que você guarde isso, tá? O seu amparo às necessidades do reino de Deus, da obra de Deus, garante o amparo de Deus nas suas necessidades. Claro que isso é uma questão de fé. O que eu falei aqui é uma questão de fé. Deixe-me te informar uma coisa. Sabe por quê? A exemplo desta igreja e das milhares e milhares de igrejas aqui no Brasil e no mundo, tem dizimistas, tem ofertantes. Essas pessoas não devolvem o dízimo por uma questão de hábito. Essas pessoas não plantam uma semente porque são acostumadas em levar uma oferta para a igreja. Muito além de um hábito, de um costume.
A razão disso é a experiência que eles têm tido com o Senhor que é dono do ouro e da prata, que é dono de todas as coisas, ou melhor, é a fonte de tudo. Então, em meio a esse tempo que não tem sido fácil, talvez alguém pode pensar, poxa, eu acho que o pastor agora, no meio dessa crise, vai amarelar para falar sobre dízimo e oferta. Muito pelo contrário. As mensagens que nós pregamos nesse altar, os milagres bíblicos, foram em tempos de crise. Todos os milagres que você ouve através de uma mensagem pregada ou sendo ela cantada, é só você consultar na Bíblia. Foram milagres em tempo de crise. Então, em meio a essa crise, queridos, é a oportunidade para me falar para você. Seja fiel, entregue o dízimo. Seja liberal, entregue a oferta. Conte com Deus, dependa dele. Quer depender de Deus na área financeira? Seja um dizimista, entregue a sua oferta. Quer depender de Deus na área familiar? Sirva ao Senhor. Tenha o Senhor como Deus da sua casa, da sua família. Para a respectiva área que você precisa ter uma experiência com Deus, é exatamente a área onde você tem que depender de Deus. E esta dependência, ela tem que ser evidenciada. É por isso que quando alguém entrega o dízimo, entrega uma oferta, não é que Deus precisa do dinheiro. Obviamente que não. Sendo Ele dono de tudo, do ouro e da prata, e de tudo, vai precisar do nosso dinheiro. Mas o fato de entregarmos o dízimo, de entregarmos a oferta, é a evidência, é a comprovação para nós mesmos que Ele é o Senhor das nossas finanças. Então eu vou aqui fazer esta oração, e aí onde você estiver, seja alcançado pela intervenção de Deus. O pastor Edson havia me falado de um testemunho recente. O senhor recorda do testemunho? Não precisa falar o nome do irmão. Recorda? Foi sobre liberalidade, recebeu uma palavra. Se o senhor puder pegar pode, por favor, pode vir aqui. Fica à vontade. Aqui, queridos, é o exemplo de um testemunho. Era um casal? Ou um irmão? De um casal que eu ainda não tive o prazer de conversar com eles, mas na ceia de ontem, foi na ceia de ontem que eles compartilharam? Testemunharam na ceia de ontem. Na ceia de ontem, em um momento de ceia, o pastor Edson havia servido eles, e ali eles haviam compartilhado algo que Deus fez através de uma palavra que foi liberada do altar. Por isso que eu repito, é questão de fé, tá bom? É questão de fé. Talvez alguém pode estar do outro lado pensando, poxa vida, eu estou esperando a palavra, eu estou esperando para cultuar, e o pastor está falando de fé, mas pera lá. Tudo aqui é para você ter fé. Tudo. As mensagens nos louvores, até nos louvores da harpa, a mensagem que é pregada, tudo, o propósito de tudo que você está ouvindo e recebendo não é outro, a não ser para você ter fé. Ativar a sua fé. Esse testemunho é com o mesmo propósito, para provocar você a manifestar a sua fé e acreditar que tanto a oração que vai ser feita, daquilo que já foi ministrado pelos companheiros aqui, o que vai ser ministrado pela palavra, manifeste a fé de tudo que você estiver ouvindo, recebendo. Que é você que vai ser melhor do que ninguém testemunha do agir de Deus, por você escolher, no lugar de ter dúvida, escolher ter a fé. Pode compartilhar, pastor Edson. Pastor, esse casal me procurou ontem, depois da ceia, e eles falaram que já tinha alguns dias que vinha procurando uma casa e não conseguia essa casa. Porém, no domingo, no culto, quando o Senhor ministrou a oferta,
e pediu para que os membros, congregados, desse endereço para aquela oferta e para aquele dízimo. E eles, um olhou para o outro, esse casal, e tomaram posse desta palavra. E na hora da oferta eles deram o endereço a Deus da oferta deles e do dízimo. Quando foi na segunda-feira, isso no domingo, aconteceu no domingo, eles tomaram posse da palavra, colocaram em prática através do dízimo e da oferta. Na segunda-feira, eles foram e encontraram a casa melhor do que o que eles estavam procurando. Eles falaram ontem, pastor Edson, coisa de Deus, porque uma casa que nós não estávamos esperando a bênção do jeito que foi. Porém, quando o pastor Leonardo, ele, no ato de fé, pediu para que a gente direcionasse a nossa oferta e o nosso dízimo desse endereço, a gente tomamos posse dessa bênção, colocamos nos pés do Senhor, e na segunda-feira eles conseguiram a casa. Vão estar fazendo uma viagem agora, a próxima sexta-feira. Ao retornar para São Paulo, eles querem que tanto o senhor como os copastores vá até a residência, fazer uma oração, orar ali, e até mesmo para a gente testemunhar com os nossos próprios olhos a bênção que Deus entregou para este casal. Então você, meu irmão, que está aí na sua residência, tenha fé. Eu sei que o tempo, os dias são difíceis, mas Deus não muda. Para Deus não há o impossível. Bom, Deus os abençoe. Glória a Jesus. Pastor Edson, obrigado. Aí a pergunta que talvez, eu não sei se algum internauta pode estar perguntando, porque tivemos culto que perguntaram, né? Pastor, passa a conta para nós fazermos o depósito, a transferência o Pix, do dízimo, da oferta. Nós estamos desprovidos da conta, mas você tem a liberdade, ao se dirigir aqui no templo, a Debrais, em Campo Limpo, Rua Estância, número 94, para ter o teu momento individual com Deus. É a oportunidade onde você assim também terá para entregar o dízimo ou entregar a sua oferta. Vamos orar então? Por favor, feche os seus olhos aí aonde você está. Senhor, nós diante de Ti lhe damos graças pelas janelas dos céus abertas sobre os dizimistas e os ofertantes. Dizimistas e ofertantes que são sabedores da realidade que não é das melhores. A crise, o caos instaurado e muitos dos setores, tanto do aspecto, o mercado de trabalho, consequentemente, através dessa crise de saúde pública, que tem desencadeado tantas outras crises, tantas situações que são indesejáveis, mas estão acontecendo. Senhor, nós lhe agradecemos porque em meio a tudo isso, talvez a porta da frente pode se fechar, a da direita, da esquerda podem estar fechadas, mas para nós que contamos contigo, somos fiéis no dízimo, na oferta, ou num voto, ou na entrega assim também daqueles que generosamente têm provido com mantimentos, com alimentos, enfim, os teus filhos que contam contigo sabem que por mais que à nossa frente, ao nosso redor estejam tudo fechado, os meios de recursos e tantos outros exemplos, de acordo com a necessidade desse irmão. Nós somos sabedores, Senhor, que ainda nos resta o céu. Senhor, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Talvez as portas aqui podem se fechar, mas as janelas dos céus não há quem feche. É por isso que a nossa esperança está em Ti. É por isso que manifestamos a nossa fé através do poder da Tua palavra. Senhor, quero assim Te glorificar por milagres que os dizimistas e os ofertantes irão viver neste mês de abril. Esta é, Senhor, a nossa oração de fé e de certeza que haverá provisão, haverá multiplicação, haverá a Tua intervenção. Em nome de Jesus, declaramos que haverá milagre para este chefe de família. Haverá milagre, haverá provisão. Da onde menos se espera, o Senhor vai trazer à existência aquilo que não existe. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Aí aonde você estiver, diga amém e creia. Tá bom? Creia. Aquilo que está fora do nosso alcance, eu posso te garantir, está no alcance das mãos de Deus. Tá bom? Nós iremos aqui nesse momento louvar a Deus com esse louvor, servo de Deus, nosso irmão Magildo, adorando a Jesus. Na sequência, os nossos irmãos irão adorar ao Senhor Jesus com mais 2 louvores e vamos à palavra. Som. Eu saúdo aos aqui presentes e aqueles que nos assistem nessa noite com a paz do Senhor. Iremos louvar um louvor, aqueles que estão nos assistindo, louvem conosco. Dó maior, por favor. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. De olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também
verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluias, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluias. Amém. Primeiro livro dos Reis, né? Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então, versículo 8. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, versículo 8 em diante. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Versículo 16. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E você diga amém. Eu quero compartilhar com você, podem se assentar, algumas lições, ou 4 delas apenas, para que o pouco se torne muito. Nós observamos, proveniente desse texto extremamente conhecido pelos leitores da Bíblia, e talvez não apenas pelos leitores da Bíblia, embora não ser leitor da Bíblia não é bom sinal,
mas até quem talvez, infelizmente, não é um leitor assíduo da palavra, pode conhecer o que aqui neste capítulo nos é revelado, talvez em razão das muitas vezes em que esse texto é pregado nos púlpitos das nossas igrejas, ou através da pregação, ou através de um louvor, onde, na verdade, o pouco, ou quase nada que aquela mulher tinha, se tornou em muito, em razão de um milagre, o milagre da multiplicação, em razão de uma bênção esta, onde o que nós encontramos no versículo 16, que da farinha, que da panela não faltou a farinha, muito menos da botija o azeite, conforme as palavras liberadas pelo profeta Elias, razão de Deus ter assumido a responsabilidade a respeito daquela mulher, que outrora encontrava-se aqui em uma situação crítica. Imagine só o pico da crise desta mulher. Palavras das quais, ora já lido, ela havia alegado ao homem de Deus que da refeição que ela tinha era a última, para depois desta última refeição esperar a morte. Consegue imaginar o pico da crise desta mulher, onde ela estava ali adiantando que estava condenada à morte. Por conta do quê? Da fome. Eu quero aqui destacar de uma maneira muito objetiva para você a primeira lição que vale aqui a nossa consideração, para que em tempo de crise o pouco vire muito. A primeira é justamente esta: nunca questione a direção de Deus. Você que precisa de um milagre neste tempo, que, diga-se de passagem, para muitos não é o dos melhores. Você que precisa de uma intervenção de Deus. Você que precisa do milagre da provisão, da multiplicação, do favor de Deus. A palavra a todos vocês aqui é justamente essa: não questione a direção de Deus. Falar de homens que, proveniente da Bíblia, é um exemplo em razão de se submeterem à direção de Deus. Dentre estes exemplos, nós temos aqui o exemplo do profeta Elias. O profeta Elias, que foi até Sarepta, pois, estando ele na direção de Deus, este era o endereço que Deus tinha para ele. E nós temos exemplos anteriores, e o que antecede esse é quando Deus direciona o profeta Elias para que se escondesse e estivesse junto ao ribeiro de Querite. E aqui é uma coisa fantástica que eu abro um parêntese para você. Quando você se submete à direção de Deus, a responsabilidade é toda de Deus. Quando você respeita a direção de Deus, a responsabilidade de Deus, no que diz respeito à provisão, cuidado, a tudo sobre você, essa responsabilidade dele a teu respeito permanece de pé. E nós observamos como, por exemplo, antes de Deus dar a direção a Sarepta, quando Deus havia dado a direção para ele se esconder junto ao ribeiro
de Querite, o texto revela para nós que Deus havia dado garantias para ele. Primeiro, que ele iria beber ali do ribeiro. Deus dá outra garantia para ele, afirmando que os corvos haveriam de trazer para ele pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E ele beberia do ribeiro. Eu quero aqui deixar esta palavra a você que talvez neste primeiro dia da semana encontra-se desorientado, sem chão, sem rumo, dado ao que diz respeito à área familiar, financeira, saúde, pessoal e tantos outros exemplos mais. Receba essa palavra. Deus dispõe de direção para você através da palavra. Esta semana não vai ser uma semana para você ficar desorientado. Não! Deus tem direção para você. E na direção de Deus, você precisa crer nisso. Não vai faltar provisão. Não faltará. Há uma coisa que você precisa entender, que estar na direção de Deus, às vezes a gente imagina que na direção de Deus é só do bom e do melhor que vai ter pela frente. Queridão, na direção de Deus tem desafios. Se submeter à direção de Deus, tem uns trajetos que Deus traça, que você se depara com cada abacaxi, com cada situação desconcertante. Mas se é a direção de Deus, a minha palavra para você é essa: vale a pena, vá em frente. Siga em frente. Quer um exemplo? Estar na direção de Deus. O que tem pelo caminho? Vou citar só alguns exemplos aqui para você. Isaías 43, versículo 2. Olha o que a Bíblia revela para nós. Estar na direção de Deus. Olha o que tem pelo caminho. Olha o que tem pela frente. Quando passares pelas águas. Primeiro, estar na direção de Deus não significa dizer que vai ter pontes para você passar por cima. Não. Quando passares pelas águas, é inevitável, você vai ter que passar. Mas em razão de você estar na direção de Deus, o Senhor dá uma garantia. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Estar na direção de Deus vale a pena em razão disso. Você passa pelo que tiver que passar, mas você não passa sozinho. O Senhor passa com você. Outra coisa que tem pelo caminho para aqueles que estão na direção de Deus, ainda no versículo 2, e quando pelos rios. O que é pior do rio? De 1 a 2, ou é a correnteza ou a curva do rio. Mas o Senhor dá uma garantia aqui: eles não te submergirão. Estar na direção de Deus significa dizer que vai ter fogo pelo caminho. Em alguns casos, fornalha pelo caminho. O Senhor diz ainda mais: quando passares pelo fogo, só que aí ele dá a garantia: não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Estar na direção de Deus tem água. Estar na direção de Deus tem rios. Estar na direção de Deus tem fogo. Outro exemplo para você, capítulo de número 45, versículo 2. Olha o que tem pelo caminho na vida daqueles que estão na direção de Deus. Sabe por que eu estou dizendo e fazendo questão de enfatizar isso para você? Porque tem pessoas que, se tem águas,
e não tem ponte, pensa que Deus não está com ele. Pessoas que no seu trajeto se deparam com algumas correntezas, rios, e acreditam que em razão disso estão desamparados. Deus não está comigo, estou seguindo sozinho. Não, sozinho não. Deus está contigo, mas a água, o rio, o fogo faz parte do percurso. Estou dizendo isso para você que talvez está aí triste, coração apertado, por imaginar estar desamparado, em razão do que tem pelo caminho. Deus está com você. É que isso aqui faz parte do trajeto daqueles que estão na direção de Deus. O capítulo 45 do livro de Isaías, versículo de número 2, revela para nós outros exemplos do que tem pelo caminho na vida daquele e daquela que está na direção de Deus. Olha o versículo 2, diz assim: eu irei adiante de ti. Estar na direção de Deus, irmão, não é você na frente e ele atrás. É ele no controle. É ele sendo a referência para você saber aonde vai pisar. Eu irei adiante de ti. Estar na direção de Deus. Tem Deus na frente. Só que tem outra coisa. Estar na direção de Deus. Tem caminhos tortos. Por mais que haja caminhos tortos, se você está na direção de Deus, é responsabilidade de Deus de endireitá-los. Estar na direção de Deus vai ter coisa lá na frente torta. Mas segue em frente. Deus está contigo, está diante de ti. E Ele vai endireitar tudo aquilo que estiver torto. O versículo de número 2 revela ainda mais. Quebrarei as portas de bronze. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem portas que talvez a sua preocupação é porque elas ainda não foram abertas, mas eu tenho que te informar que na direção de Deus existem portas que para Deus não basta abrir. Ele não vai colocar a mão na maçaneta. Ele vai quebrar e colocá-la por terra. Está aqui. Quebrarei as portas de bronze. O que mais tem pelo caminho? Existem ferrolhos de ferros, mas o Senhor garante que Ele vai despedaçar todos os ferrolhos que estiverem no seu caminho. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que a exemplo desse mês de abril, maio e os próximos meses, eu não estou dizendo para você que vai ser meses, dias, semanas, com um mamão com açúcar para você todo dia. Não. Serão dias desafiadores na direção de Deus. E pelo fato de você estar na direção de Deus, para todos os desafios diante deles, você não vai perecer. Você vai ser honrado por aquele que está no controle da direção que você está seguindo, pois é a direção dele. Então, eu uso este exemplo aqui de Elias, o profeta Elias, que ele não indagava, ele não questionava, ele se submetia, ele respeitava a direção de Deus. E eu vou falar uma coisa para você. Ainda que pareça ser loucura, um absurdo, se é a direção de Deus, siga em frente, respeite, se submeta. Quer um exemplo disso? Lembram de Simão, de Pedro? Pedro passou a noite inteira com seus companheiros. E ali estavam para trazer até o barco peixes. Foram pescar. Trabalharam
a noite inteira e não pescou nada. O mar não estava para peixe. Mas há uma coisa que nós encontramos no texto que só virou, só deu peixe, depois que Jesus no barco deu a direção do lado que era para lançar a rede. Essa é uma palavra de Deus profética para a sua vida. Quando você se submete à direção de Deus, Ele te dá a direção, inclusive do lado que é para você lançar a rede. Ou seja, por mais que diante desta crise o mar não está para peixe, os peixes estarão no seu barco. Se submeta à direção do Senhor. Ele tem a direção para você. E eu complemento em dizer para vocês, usando aqui uma referência, que vale a pena levá-la em consideração. A melhor das intenções não é tudo, se a direção for a errada, não for a de Deus. Vou repetir isso para você. A melhor das intenções não é tudo, se a direção é a direção errada. Eu cito para você aqui o exemplo do apóstolo Paulo. A Bíblia revela para nós, em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 16, ele estava num momento fantástico do ministério. Por onde ele passava, a igreja crescia. Vidas se convertiam. As igrejas eram confirmadas na fé a cada dia e cresciam em número. Pensa o momento fantástico do ministério do apóstolo Paulo. E ele, vendo a igreja crescer, elas sendo confirmadas na fé, tanto no aspecto qualitativo como quantitativo, porque elas cresciam a cada dia em número, capítulo 16, o versículo 5 confirma isso. Só que aí o versículo 6 revela para nós, se você não perdeu o fio da meada, eu estou dizendo que não basta a melhor das intenções se a direção é a direção errada. Ele estava com a melhor das intenções de chegar na Ásia para anunciar o Evangelho. Mas aí no capítulo 16 de Atos, ou dos Atos dos Apóstolos, versículo 6, revela para nós que passando pela Frígia e pela província da Galácia, ele foi impedido. E se você está pensando que foi o inimigo que quis impedi-lo, eu tenho que te adiantar, não peque não. Não foi o diabo que impediu ele. Ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Por quê? Porque para aquele momento, a direção de Deus não era para a Ásia. Deus tinha um propósito lá para a Macedônia. Aí o versículo de número 7, a Bíblia complementa dizendo que quando eles chegaram a Mísia, intentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Por quê? Porque a direção que Deus tinha era outra. Eles queriam ir para cá, mas a direção de Deus era para lá. Por isso que eu quero que você entenda que de fundamental importância, além da melhor das intenções, é a direção de Deus. Oh, aleluia. Deus tem, eu vou repetir isso por algumas vezes, até você entender que não tem como você insistir a seu próprio gosto.
O que vale não é o seu gosto, é o propósito de Deus. Oh, aleluia. O desejo arremete a você, mas o propósito arremete a Ele. Portanto, creia e fique com esta palavra. Deus tem a direção certa para você. Deus tem a direção certa para você. A crise não tem o poder de deixar Deus desorientado. Muito pelo contrário, Ele é Deus de tudo. Ele é o Criador dos céus, da terra. Ele governa o tempo. Ele é dono de tudo. Ele tem a direção certa. Se submeta à direção de Deus. Uma outra lição aqui para que o pouco se torne muito. Primeiro, o profeta Elias, ele se submetia à direção de Deus. Ele não questionava a direção de Deus. E se submetendo à direção de Deus, o texto revela para nós que ele se dirige e vai a Sarepta, que é de Sidom. E o texto revela para nós que chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, uma viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e pediu uma vasilha, um pouco de água. E indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: olha, traze-me agora também um bocado de pão da tua mão. A Bíblia revela para nós que ela relata ali o seu problema, a sua condição, o seu limite, a sua realidade crítica, a sua crise. E aqui está a segunda lição em tempo de crise, para que o pouco se torne muito. Segundo, nunca, jamais, em tempo de crise, se assuste com a primeira impressão. Você não pode ser intimidado pela primeira impressão, nem pela primeira e pelas próximas. As impressões não podem ter o poder de intimidar a sua fé. Há um dito popular aí fora que diz que a primeira impressão é a que fica. Se o profeta Elias se pautasse nesse dito popular, a primeira impressão que ele teve com esta mulher em Sarepta, ele teria ali as suas convicções da direção de Deus comprometida dentro de si. A impressão que ele teve de uma mulher numa condição extremamente limitada, triste, preocupante, não teve o poder de comprometer a convicção dele que ele estava na direção de Deus e não havia errado o endereço. Não se assuste com a primeira impressão. Não permita que as impressões destas crises venham lhe reger. A Bíblia revela para nós o exemplo dos discípulos no barco. E Jesus vem até eles andando por sobre as águas. Lembra ali qual foi a primeira impressão que os discípulos tiveram? A primeira impressão dos discípulos era essa: é um fantasma. Por isso que eu estou insistindo para você. Não se intimide, não se assuste com a primeira impressão. O que vale, além das impressões, é o que Deus já estabeleceu a teu respeito. Enquanto eles tiveram a primeira impressão, pensando que era um fantasma, por trás daquela impressão errada da parte deles, era o próprio Senhor Jesus. Lembra a primeira impressão de Maria? Pensando que era o jardineiro. Mas não era o jardineiro. Era ele. Era Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não se assuste com a primeira impressão, muito menos com as próximas impressões. O profeta Elias
ele não ficou intimidado com a primeira impressão que ele teve da situação, da condição daquela mulher. Primeiro porque o que estava valendo na vida do profeta Elias era o que Deus havia falado. Deus falou para ele se dirigir a Sarepta, porque ali haveria uma mulher viúva que iria sustentá-lo. Ei! Deus avisou antes. E a impressão, a primeira impressão, veio depois. O que eu quero dizer para você que está recebendo esta palavra de Deus nesta noite, é que, por mais que a palavra está sendo direcionada ao teu coração, no decorrer desta semana haverá tantas impressões, de determinadas situações das quais você vai passar, mas olha, faça valer a palavra que Deus está liberando para você antes, no culto desta noite. Nós observamos aqui que a outra lição para que o pouco vire muito é que obedecer a Deus é a sua parte no milagre. Se você puder, aí na sua casa, aonde você estiver, repita esta palavra: obedecer a Deus é a minha parte para o milagre. Há um texto poderoso em Joel, capítulo 2, versículo 11, que diz: poderoso é aquele que obedece. Irmão, quando eu descobri isso na Bíblia, eu tive que conferir por algumas vezes, para ver se era isso mesmo. Poderoso é aquele que obedece. Joel 2:11. Quando você obedece a palavra de Deus, você tem um poder que uma pessoa comum não tem. Vou repetir isso. Quando você obedece a palavra de Deus, você tem um poder que uma pessoa comum não tem. Joel 2:11. Poderoso é aquele que obedece. Ei, obedeça. No percurso, na direção, obedeça às orientações de Deus. Ela não questionou a orientação que o homem de Deus deu a ela em meio à terrível crise de necessidade de alimentos que ela estava passando. Ela obedeceu. Próximo, quarta e última lição. Aprenda a priorizar ou a ter Deus como exclusividade nessa sua crise. Para que o seu pouco vire muito, nesta crise tenha Deus como exclusividade. A Bíblia revela para nós que ela, obedecendo ao homem de Deus, ao profeta Elias, que havia dado a orientação para que ela servisse primeiro a ele, ela assim o fez. E nós podemos aqui entender que o profeta Elias estava ali, agora, na porta da casa desta mulher, representando, ou sendo um representante de Deus. Pois ele era o homem de Deus. E diga-se de passagem que até então a prioridade dela era a sua necessidade. A prioridade dela era ali o seu filho. Mas dado a palavra liberada pelo homem de Deus, a prioridade mudou. Ela escolheu obedecer, tendo ele como prioridade diante das orientações que ele havia dado.
Mas ele, quando dá a orientação, ele libera uma palavra. Mulher, entrega primeiro para mim. Porque da panela não vai acabar a farinha. E da botija não vai faltar o azeite. Ela escolheu obedecer e priorizar o homem de Deus. Quando ela fez isso, a Bíblia revela para nós. Versículo 15. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Aí o 16 é fantástico. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou. Receba esta palavra de fé para você. Essa palavra profética para a sua vida. O que você está pensando que praticamente já deu o que tinha que dar. Chegou no limite. Chegou ao ponto final. Deus está acrescentando uma vírgula. A farinha não vai acabar da panela. E o azeite não vai faltar da botija. Esta é a palavra profética da parte de Deus para a sua vida. Ei, em tempo de crise, jamais questione a direção. Não se intimide com as primeiras impressões. Obedecer é a sua parte para o milagre. Priorize. Tenha Deus como exclusividade. E assim, o seu pouco se tornará muito, segundo o poder desta palavra. Que Deus te abençoe aí aonde você está. Eu finalizo fazendo aqui um apelo a você que precisa ter Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Você precisa receber Jesus como Salvador. Sem Jesus não dá para tocar a vida. Sem Jesus não dá para continuar. E o último culto, que foi online, em um domingo, se eu não estou equivocado, nós tivemos uma alma que recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. E nós havíamos passado aqui o telefone da igreja e o servo de Deus encaminhou para nós o print, né, para mim, para os copastores, de uma alma que estava já há alguns anos afastada dos caminhos do Senhor. E através de um culto como esse, online. Eu só não sei se assistiu pelo YouTube, se foi pelo Instagram, pelo Facebook, pouco importa. O que importa é que ela esteve atenta ao culto. E chegou um momento como esse, do apelo, onde ela reconheceu que sem Jesus não dava para tocar a vida. E foi feita aqui a oração. E ela, do outro lado, se reconciliou com Jesus. Talvez é o seu caso. Talvez é o seu caso. Você precisa se firmar em Cristo.
Isso é uma coisa muito engraçada, porque você, em um evangelismo pessoal, você é sabedor disso, tanto quanto eu, que certamente você já teve a experiência de falar para alguém, olha, Jesus te ama. E talvez essa pessoa prontamente, com a resposta na ponta da língua, responder assim, eu também amo Jesus. Creio que você já passou por isso. Quem aqui já teve essa experiência? De pessoas dizerem, né? Eu também amo Jesus. Mas vamos falar real? Esse amor tem que ser comprovado. Tem que ser evidenciado. Que amor é esse que te impede de levantar a sua mão como um ato de confissão, aceitação, para ter Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Jesus te ama. Você também ama Ele. Mas você precisa comprovar para você mesmo o amor que você tem a Ele. Aceitando Ele como o único e suficiente Salvador. Se reconciliando com Cristo Jesus. Uma outra coisa importante para te informar é que o dia de amanhã não nos pertence. Pastor, eu vou reconciliar, vou aceitar a Jesus, e aí? Eu complemento. Tem uma igreja para você servir a Deus. Se possível, eu recomendo que seja aqui na Debrais, em Campo Limpo. Caso por distâncias e enfim, mas que você tenha uma igreja para servir a Deus. Tenha um pastor. A igreja, ela não salva, mas a igreja é o lugar dos salvos, enquanto Jesus não vem nos arrebatar. Nós vamos orar por você. Queridos, coloquemo-nos de pé. Eu vou aqui chamar pastor Carlos Idelvo, que vai fazer esta oração por você que vai aceitar a Jesus, vai receber o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Nessa mesma oração, pastor Carlos vai agradecer a Jesus pelo culto desta noite. Eu estou recebendo a informação que nós já temos uma alma. Uau! Dá umas notas de vitória aí, pode comemorar. Uma alma, que bênção! Uma alma. Por qual? Pelo Instagram? Luma! Parabéns! Parabéns pela melhor de todas as decisões que você poderia tomar exatamente agora. Você tomou a melhor em receber Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Luma, Deus te abençoe. Nós vamos orar por você agora. Pastor Carlos Idelvo, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela palavra que ouvimos nessa noite. Somos gratos a Ti, Senhor, porque aprove a Ti conceder conhecimento aos seres humanos. E hoje, nesse culto online, muitas pessoas ouviram a Tua palavra. Muitas pessoas ouviram os louvores. Muitas pessoas foram tocadas pelo Teu Espírito. E entre essas pessoas, a Luma rendeu-se aos Teus pés. Ela tomou a melhor decisão da vida dela, que é aceitá-lo como suficiente Salvador. Agora avante, Senhor, continue com ela, firmando os seus passos cada dia mais nos Teus caminhos, sendo companheiro fiel a elas, nos momentos das dificuldades, das crises, nos momentos em que a emoção quiser falar mais alto, Tu sejas o consolo e as decisões que ela forem tomar sejam todas guiadas por Ti.
Pai querido, as demais pessoas que ouviram a Tua palavra e te aceitaram, e algumas não sabem como fazer, que elas possam tomar o mesmo caminho e comunicar através da rede social que recebeu como Salvador. Aquele que foi liberto nesta noite, que estava, Senhor amado, prestes a tomar atitude drástica contra a sua vida, Senhor, nós te agradecemos, porque ele foi livre e o teu nome foi glorificado. Pai querido, nós te agradecemos pelo culto desta noite, por tudo que tu fizeste através da tua palavra. Senhor amado, continue com as pessoas que estão nos ouvindo, nos seus lares, no seu veículo, onde quer que estejam, Senhor. Continue com elas, continue conosco, nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui dizer, tanto a Luma, ou talvez a algum outro internauta, que também tomou a mesma decisão. Você tem a liberdade, e além de uma liberdade, a nossa recomendação de poder deixar o seu contato no direct da mídia, do Instagram, ou você que teve esse encontro ou reencontro com Jesus pelo Facebook, enfim, que você deixe o seu contato, tá bom? Porque nós iremos contactar com você, até mesmo para saber de qual bairro você é, ou de qual cidade, ou de qual estado, e não perderemos a chance de poder recomendar mais próximo de você uma Adebrais, uma igreja que estará de portas abertas para receber você e a sua família. Uma nova história para vocês, é um novo tempo para vocês, porque agora vocês têm a convicção que Jesus é o Salvador da sua alma, Salvador da sua vida. Parabéns a vocês. Nós vamos aqui impetrar a bênção apostólica e uma semana de milagre, de bênção, uma semana de direção de Deus para você, tá? Eu acho que a palavra não seria outra a não ser essa. É uma semana de direção de Deus para você. Direção de Deus. Mais importante que a velocidade é a direção certa, hein? Guarde isso. Mais importante que a velocidade é a direção certa. Às vezes, tem pessoas correndo, mas correndo na direção errada. Deus te abençoe. Feche os seus olhos. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a comunhão e as doces consolações do Santo e Eterno Espírito de Deus, que permaneça sobre a vida de todos, aí aonde você estiver, e sobre a vida dos seus, desde hoje, como também para todo o sempre, e que todos juntos digamos: Amém. Aplauda ao Senhor Jesus aí aonde você estiver. Deus te abençoe.